Minha diretoria, passadas as primeiras rodadas, aí, os primeiros jogos de Copa América, Eurocopa, Copa do Mundo recente que a gente assistiu, os grandes jogos que a gente tem visto pelo mundo, enfim, é inegável que o futebol mudou pra cacete. Essa é uma discussão que a nova geração não consegue ter porque não viu o anterior, ou até menospreza. Os não saudosistas acham que é saudosismo, e existe uma boa parte das pessoas do futebol, eu diria que dentro do futebol, com jogadores, ex-dirigentes, treinadores e tal, é 95% que fala, pô, o futebol caiu demais. E não precisa ser genial para você perceber isso. Basta você ver o número de craques, você ver o número de jogadores extraterrestres fora do normal, né? Que resolvem jogo e tal, e você vai bater o olho e vai ver que, pô, se a Costa Rica tentasse fechar a casinha contra a seleção brasileira 40 anos atrás, ela não ia fechar. Hoje, qualquer time de futebol, e eu digo qualquer mesmo, de primeira divisão de qualquer país, se ele fizer o direitinho ali, ele não toma uma cacetada nem se ele jogar contra um time muito melhor. Se ele tentar sair pro jogo depois do primeiro gol, ele toma. Mas se ele falar, vou perder de pouco ou não vou perder, vou ficar aqui até, ele vai tomar de pouco, que é muito difícil, né? Você precisa de um jogador tipo Messi, tipo Neymar, num grande dia, fisicamente inteiraço, com o time no entorno dele funcionando para você conseguir fazer um gol, né? E aí se reduz o espaço dos campos. A FIFA já tem como padrão um campo que, na minha opinião, é menor e totalmente equivocado, esse negócio de padronizar os campos todos do mesmo tamanho. Você fala assim, mas não é lógico que seja todo igual? Não, sinceramente eu não acho, porque eu acho que uma das coisas mais bacanas que o futebol tinha era a troca de cenário. Então, assim, eu jogo todo jogo aqui num campo do tamanho tal. Então, amanhã você vai jogar no Serra Dourada. Porra, o Serra Dourada é dimensão máxima, ou seja, é outro jogo, você vai correr mais, o time da casa sabe jogar naquele campo e tal, você cria dificuldades. Por isso que eu não sou contra o gramado artificial. É uma alternativa, é uma dificuldade a mais que você cria para outro tipo de jogo, né? Então, na medida que você deixa tudo igual, você padroniza para que o dinheiro defina o futebol. E eu não sou contra que o dinheiro defina as coisas, não, porque eu acho que a vida é como ela é, o mercado tem que ser assim mesmo. Agora, não é função da FIFA defender o dinheiro, a função da FIFA é defender o futebol, né? E eu acho que a gente está chegando no momento, cara, que está na hora da gente discutir as regras do futebol de verdade, e não um ajustezinho. Não é uma coisinha assim, o jeito aqui é a linha do impedimento, não, discutir de verdade, falar, olha só, nós estamos tirando o espaço do jogo dos jogadores que têm técnica e permitindo que se iguale com os jogadores que treinam e têm uma condição física avantajada. Nós colocamos o jogo como 0-1, a questão física, tática, de força, e depois a técnica. E cada dia que passa, a técnica ganha menos importância. Então você tem lá na frente 1 ou 2 jogadores de técnica mais apurada, para quê? Para fazer o gol, porque é para isso que você precisa. Agora, no meio de campo, você tem hoje robôs. Os jogadores de quase todos os times do mundo são muito parecidos. Na defesa, porra, é muito fácil você aprender a defender, cara. Se você for considerar a dificuldade que você tem em você virar um Vinícius Júnior e você virar um zagueiro, você virar um zagueiro é 1 milhão de vezes mais fácil. Se você treinar, entender o jogo, o posicionamento e tal, você vai virar um bom zagueiro. Então você tem uma infinidade de defesas muito bem montadas, goleiros então maravilhosos, e você tem uma dificuldade enorme de criar jogadores lá na frente, porque a própria divisão de base dos clubes, obviamente, olhando para o futebol, fala, pô, eu preciso gerar muito mais jogadores fortes, físicos e úteis, taticamente, do que gênios, porque eu vou conseguir gerar 2 gênios aqui em 10, 15 anos, eu vou conseguir gerar 25 jogadores desses. E quando você compra um zagueiro por 30 milhões de euros, você fala, para mim, como dinheiro, é a mesma coisa. Então você não tem mais a perspectiva. Hoje, provavelmente, o Romário não passaria na base por causa do tamanho dele. E aí? Então tem alguma coisa errada, né? Se o Romário não passaria, porque o Romário é baixinho, iam falar, não, isso aí não dá pra competir mais com os caras hoje. Aí tem alguma coisa no futebol que você tem que olhar e falar, tem alguma coisa errada aqui. Nós estamos indo para um caminho perigoso. Você vê os jogos da Euro, a dificuldade da França em fazer gol, da Inglaterra em fazer gol, você vê times, Hungria, Polônia, que são times tecnicamente limitadíssimos, mas que conseguem equilibrar o jogo. Né? E esse não é um fator de equilíbrio natural, é um fator de equilíbrio criado artificialmente. É o mesmo conceito de você falar assim, poxa, mas a corrida da NASCAR ela é muito mais equilibrada do que a corrida da Fórmula 1. Por que todo mundo assiste Fórmula 1? Porque na Fórmula 1 estão os melhores pilotos. Na NASCAR está um grande bolo de pilotos parecidos com carros parecidos. É mais divertido assistir? Talvez. Tem mais batida, mais ultrapassagem? Talvez seja. Mas os melhores... Onde é que as pessoas querem ver? Os melhores. Então o futebol está andando para trás, porque ele está indo numa direção onde você não vê os melhores, ou você cada dia exige menos dos melhores. Você não pode pegar um Phil Foden, um De Bruyne, que são talvez os 2 melhores jogadores de meio de campo hoje, e falar, o Bellingham também junto, e falar assim, olha, esses caras estão no mesmo nível, tecnicamente,
de uma geração ali de Zidane, com Lothar Matthäus anteriormente, Roberto Baggio, que não era exatamente um atacante fixo, não estão. São jogadores tecnicamente muito abaixo desses, porque a exigência é outra coisa. Então o cara tem uma condição física mais forte, o cara é mais intenso, o cara é mais inteligente no jogo, é mais coletivo, pode ser, mas tecnicamente é muito menor. O que a gente procura no esporte? O ídolo, o cara que faz algo que a gente não consegue fazer, o super-herói. É por isso que os super-heróis são tão famosos e tão comercialmente viáveis no mundo, porque a gente procura olhar alguém, mesmo que seja uma ficção, que faça coisas inacreditáveis e tal. Olha a idolatria que tem o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não ganhou um décimo do que ganhou o Messi, Cristiano Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho é mais idolatrado, talvez, por torcedores por identificação do que esses caras. Por quê? Porque ele era um mágico, né? Então, tudo isso que envolve o futebol e que faz o futebol ser apaixonante está sendo perdido. Lances que a gente tem que parar para não comemorar o gol por causa de 2 centímetros. Porra, a gente tem que esperar 1 minuto para comemorar o gol por causa de 2 centímetros. Quer dizer, 1 minuto, não, desculpa, 1 minuto a gente precisa, é na Euro. No Brasil a gente demora 4, né? Então tem uma série de coisas no futebol que já passou da hora da gente discutir de verdade mesmo. A FIFA falou, olha gente, vocês precisam mudar a regra radicalmente. Como todos os esportes adequam as regras, o futebol não adequa porra nenhuma. A grande mudança do futebol talvez tenha sido o goleiro não poder ficar com mais de 6 segundos com a bola. Se você pegar os últimos 25 anos, talvez a grande mudança seja essa. Cadê as mudanças aumentando o espaço? Outro dia teve um jogo agora da Champions League, que o goleiro foi bater o tiro de meta, estavam os dois times num bloco desse tamanho aqui, com mais da metade da tela, e a tela não pegava o jogo inteiro, só pegava o meio de campo. Tava sem jogador. Os 20 jogadores de linha, os 20 jogadores de linha estavam num círculo, quase do tamanho do círculo central, para receber a bola do tiro de meta. Peraí, caceta. Peraí. Não dá tempo, irmão. Aí o jogador mais forte vai ganhar a bola e tal, não sei o que, tecnicamente não vai dar. Então, cara, eu acho que tá chegando a hora da gente olhar as competições principais, que são essas, e falar, poxa, cara, se numa Euro eu não consigo ver o Mbappé ter liberdade para jogar, poder sobrar no jogo, eu não consigo ver a seleção brasileira ter liberdade para arrebentar com a Costa Rica, eu não consigo... Se cria alguma obrigação de ataque, por exemplo, você tem que ficar X tempo com a bola, ou você tem que passar no ataque X período, senão você tem uma falta, mas alguma coisa tem que ser feita, porque simplesmente hoje se permite que times que falam não quero jogar futebol, eles não joguem futebol e tenham no seu contra-ataque, numa defesa desarrumada, muito mais chance de ganhar o jogo do que o time que joga futebol. Você viu 2 anos atrás o Real Madrid ganhar uma Champions League onde ele foi pior em todos os jogos do mata-mata do que o adversário. Só que ele tinha um contra-ataque com Rodrigo, Vinícius Júnior e Benzema. E aí ele pegava a bola 2 vezes no jogo, ia lá na frente e fazia o gol. E o adversário ia 40 vezes e não fazia. Se o futebol hoje permitisse espaço e desse privilégio para quem tem técnica e para quem joga um futebol bem jogado, ofensivo e tal, o Manchester City não teria as dificuldades que ele tem de ganhar alguns jogos. Porque ele é melhor que os outros, ele joga mais do que os outros. Só que hoje, assim, o futebol sempre foi um imponderável, mas o imponderável ser a regra, ou seja, no momento em que você fala assim, quando um time que só se defende, ele ganha um jogo, a gente tem que falar, pô, que do caralho, o futebol permite isso. Isso é uma exceção. Quando isso vira o normal, e ganhar o jogo jogando bem como o time do Diniz, vira uma coisa a ser elogiável, porque é raro, alguma coisa está muito errada. Então, cara, tá na hora de discutir seriamente regras realmente impactantes para mudar o futebol, porque o futebol está perdendo espaço para outros entretenimentos e vai perder cada vez mais na medida que você enfraquece todos os países. Você acha legal que para nós é divertido, mas é legal que a América do Sul tenha uma Copa do Brasil na Libertadores? Eu não acho. Eu não acho aceitável. Se eu fosse a Conmebol, eu não estaria satisfeito. Mas eu também não ia fazer as coisas que eles fazem com a arbitragem. Eu ia estar procurando meios de entender. Falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Como é que eu faço para Uruguai, Argentina, Paraguai terem mais condição aqui? Eu limito o número de estrangeiro? O que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, continuar achando, endeusando os 5, 6 times da Europa, achando que isso está maravilhoso, e assistindo essa Eurocopa aqui, que a França fez 2 gols na primeira fase, que o Brasil não consegue fazer um gol na Costa Rica e tal, e a Argentina fez um gol aos 49 do segundo tempo contra o Chile, que o Chile é um time medonho, não ataca também. Achar isso normal, que isso está num bom caminho, porra, cara, aí eu preciso, ou eu de internação, ou o pessoal da FIFA precisa dar uma justificativa para falar, tô ganhando muito dinheiro para achar isso maneiro. Porque não tá bom, cara, não tá bom. O futebol está ficando ruim. O jogo tá cada vez pior.